Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex e nós vamos para a nossa quarta aula, nesse momento em que nós estamos refletindo sobre a ética, sobretudo para os estoicos e os sofistas. A gente já se debruçou a refletir um pouco mais sobre a questão estoica, a gente já reparou, recordou alguns conceitos que para eles eram importantes e é chegada a hora de nós adentrarmos a essência e a filosofia sofista. A própria imagem já remete a um pouco do que os sofistas faziam na Grécia. Os sofistas eram grandes oradores, foram os grandes professores. E ao mesmo tempo foram um dos grandes, vamos dizer assim, inimigos. Foram uma das pessoas que o Sócrates mais tentou, foram pessoas com quem o Sócrates mais tentou debater, mais tentou refletir, justamente pelo posicionamento que eles têm. Mas nós podemos aqui, então, darmos início à nossa reflexão. Sofistas vem de uma palavra sophos, que significa ser sábio. Ou seja, os sofistas são sábios. Interessante que os sofistas eles não querem buscar apresentar uma resposta absoluta, até porque para eles apresentar uma resposta absoluta é impossível. Você não consegue chegar a uma verdade absoluta. Ou seja, não é do interesse deles apresentar uma resposta concreta sobre a origem do universo, a origem dos deuses, a origem da natureza ou a origem do ser humano. Eles preferem trabalhar com exercícios mais práticos, com exercícios mais úteis à vida do ser humano. É por isso que eles vão debater, por exemplo, sobre a ética. A ética para eles vai ser mais importante porque eles vão acreditar, não tem por que você ficar trabalhando com metafísica, a essência do ser, a busca transcendental dos deuses. A gente precisa trabalhar com uma coisa que de fato vai ser útil para a vida do ser humano, que nesse caso é a ética. Então, além de não fornecer uma resposta completa, totalitária, não é do interesse deles, eles vão trabalhar realmente com coisas que realmente são úteis. De modo mais especial, a gente pode falar do comportamento do ser humano. Os sofistas, eles não eram atenienses. Na sua grande maioria, eles eram estrangeiros que moravam, residiam em Atenas, justamente para poder ensinar os filhos dos atenienses, para poder formar a juventude. E eles acabam fazendo muito sucesso em Atenas, justamente pela arte que eles possuem. Eles possuem uma arte de falar bem. Era uma arte de convencimento através da fala. Ou seja, eles usavam as palavras de modo adequado para construir uma argumentação de modo adequado. É aí que vai surgir a arte da retórica. Retórica que significa falar bem. Ou seja, através da retórica, do ensino da retórica, eles conduziam, então, os atenienses nos seus estudos, nos seus trabalhos e nas suas escolas. Pois bem, o primeiro sofista que nós podemos nos ater e tentar conversar um pouco sobre é o Protágoras. O Protágoras ele vai defender a ideia dos sofistas. Não existe verdade absoluta. A verdade é muito relativa, ela depende de cada pessoa. Ele vai dizer o seguinte, cada pessoa produz a sua verdade. Cada pessoa vai ter um entendimento. Deem uma olhadinha na frase que eu projeto para vocês. E é uma frase propriamente do Protágoras, ele vai dizer o seguinte, ó, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Professor, pirou, viajou, como que funciona isso? Imagina que você vai com o seu colega para um shopping e lá existe uma nova marca de sorvete, um novo sabor de sorvete. Você e seu colega resolvem experimentar esse sorvete. Fechou? Ambos voltam para casa. Imagine que você adorou o sorvete. Você amou o sorvete. Em compensação, o seu colega detestou. Não gostou. É por isso que o Protágoras vai dizer, não existe verdade absoluta. Porque provavelmente se eu pergunto para você, o sorvete é bom? Você vai dizer, top, professor. Vai, experimenta que é muito bom. Se eu pergunto para o seu colega, ele vai dizer, professor, não entra nessa que a furada é ruim. Quem que eu sigo? Quem está com a verdade? Então percebam que o Protágoras ele vai ser esse carinha que vai formar de modo melhor essa filosofia dizendo não existe verdade absoluta. A ideia de bem e de mal ela é relativa para cada um, ou seja, o que é bom para mim nem sempre vai ser bom para você. O que é mal para você nem sempre é para mim. Por isso é que ele diz, o homem é a medida de todas as coisas. É o ser humano quem vai dar a característica de verdade e validade
para todas as outras. Outro sofista importante de nós nos atermos e entendermos sobre ele é o Górgias. O Górgias é um dos que mais faz sucesso entre os estudantes atenienses, sobretudo porque ele é uma pessoa lembrada pela sua arte retórica. Dizem que ele tinha uma arte retórica até mesmo teatral. Ele era uma pessoa que chorava ao falar, transmitia emoção, e justamente pelo fato de ele entender que quando você se emociona, você conduz as pessoas a se emocionarem também. Então ele vai usar a retórica em nível teatral e ele vai dizer o seguinte, as palavras, ele vai defender essa ideia de que as palavras, elas devem estar a serviço do convencimento. Já que a verdade é absoluta, que é uma das ideias que ele também defende, já que nós não podemos chegar a uma verdade absoluta e ela é relativa a cada pessoa, lembra lá da ideia do sorvete? Ganha quem convencer melhor. Nesse processo de convencimento, quem estaria com a verdade do sorvete? Aquele que conseguisse me convencer. Então, se de repente você usa uma argumentação, usa uma retórica, defende a sua tese muito bem e fala, professor, muito bom, vai lá, você me dá todos os argumentos suficientes para que eu entenda que o sorvete é bom, eu vou lá e experimento. Se o seu colega me deu argumentos suficientes, se ele foi melhor de argumentar do que você, eu não experimento. Ou seja, é o processo de convencimento. Ele vai dizer, use as palavras para defender a sua tese até o final. Seja ela boa ou ruim, defenda, seja ela verdadeira ou falsa, convença o seu interlocutor. E use todas as ferramentas necessárias. A razão, a emoção, comova as pessoas. Professor, por que a arte da retórica é tão importante na Grécia? É tão importante, sobretudo, em Atenas, por causa do exercício político. As pessoas, elas costumavam se reunir em assembleias, na polis, justamente para poder discutir sobre o exercício político, sobre as tomadas de decisões, sobre as predeterminações que a cidade deveria seguir. Ou seja, falar bem era importante. Um político, ele precisava exercitar a retórica justamente para que ele pudesse convencer as pessoas e todos os representantes ali da polis para que eles realmente pudessem votar nele, para que eles pudessem aceitar a ideia dele. Por isso que a retórica, ela vai ser uma atividade muito fundamental na vida dos jovens atenienses. É por isso que os jovens atenienses vão pagar muito bem para os sofistas darem aula. Eles são conhecidos como os primeiros professores a cobrar pelo estudo que eles davam. Ou seja, eles iam para essas cidades e sobreviviam, viviam das aulas que davam. E é claro que alguns sofistas vão se destacar mais que o outro e se tornam mais conhecidos do que os outros. Eu trouxe para que a gente possa exercitar o nosso pensamento algumas frases que nós temos aqui nesse momento. Então, deem uma olhadinha nessas frases que eu coloquei. Górgias, a persuasão aliada a palavras, modela a mente dos homens como quiser. Ou seja, olha só como é importante que você convença o outro. Parece um exercício muito simples, convencer um sorvete é bom ou não, mas quando você tem um poder de persuasão muito grande, você consegue. O próprio Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. E depois o Górgias vai dizer, o que parece a mim é para mim, e o que parece para ti é para ti. Então percebam, essa relatividade da própria filosofia sofista. Percebam que esse processo de conhecimento, essa busca pela verdade, ela vai se fundamentar num conceito de convencimento. O que é o proceder ético? O proceder ético é aquele que convence mais. O que é o correto? O correto está com a pessoa que tem maior habilidade de convencer e trazer à tona as ideias que foram apresentadas. A gente pode colocar uma grande pergunta para finalizar a nossa aula, que é aquela que eu quero falar para vocês nesse momento. Seria possível conhecer a verdade? Será que as coisas que nos ensinam hoje na escola, na família, na nossa roda de amigos, será que elas são verdadeiras? Seria possível chegar a uma verdade absoluta? Para que a gente possa treinar isso, estou deixando para vocês algumas atividades. Então elaborem ali as atividades. Realizem, desenvolvam as atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da nossa página 423
Estude a relação de conceitos da página 424 e, sobretudo, não esqueça de acessar a nossa plataforma. A nossa plataforma ela é super importante para que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa filosofia, continuar refletindo e também para que a gente possa se preparar melhor a partir dos conceitos. Galerinha, até a próxima e muito obrigado.